Olá, graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Josimar Ricardo e nesta manhã de quinta-feira maravilhosa, mais o nosso devocional Encontro com Deus. Aquele encontro marcado com Deus para juntos sermos abençoados, edificados pelo poder divino das Escrituras Sagradas. E o nosso amigo, como sempre, bom dia, Espírito Santo de Deus, tem trazido uma palavra de Deus para os nossos corações. E o tema que o meu amigo ministrou no meu coração hoje, edificando os muros. Quando a gente se trata nas Escrituras Sagradas sobre muros, a gente tem um entendimento, você que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, você já tem um entendimento que vamos se referir, falar do nosso irmão, eita glória, hein? Neemias. Neemias, no seu tempo, ele deixou um grande legado, um grande aprendizado, como edificar muros, como proteger nossas vidas, como fazer que possamos ter segurança, deixar um legado. Você pode aprender inúmeras coisas com um personagem chamado Neemias. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre edificação dos muros e a importância, a relevância de termos os muros da nossa vida, seja na nossa família, na parte financeira, religiosa, espiritual, edificados para que possamos ter segurança e sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Então Neemias foi um homem nos seus dias, né, que ele estava em outra nação, no outro país, trabalhando, tinha um bom ofício, porém chegou uma notícia a ele, que diz assim: disseram-me o restante que não foram levados para o exílio e acharam na província, estando em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, Neemias estava ali no seu conforto, no seu trabalho, ele era copeiro do rei ali, da nação que ele estava, e chega aos seus ouvidos a notícia que Jerusalém estava destruída. O seu povo, a sua cidade estavam em miséria e ele estava ali, se comoveu. Então, como eu posso ter uma oportunidade de construir um legado, ou poder abençoar vidas, ou até mesmo fazer um empreendimento? É identificar uma necessidade. Neemias estava ali no conforto da sua casa, do seu trabalho, porém chegou a notícia, chegou uma oportunidade. Quantas vezes chega uma notícia difícil para a gente só vê que a notícia como ponto negativo. Alguns dizem onde você está num lugar que tem muita pessoa chorando, em vez de você chorar, você pode ver uma oportunidade de vender lenços, né? Então manda muito da maneira que você pode estar vendo os ambientes, as oportunidades que ali Deus está te dando para você ser abençoado e transformar vidas para a glória de Deus. A palavra de Deus diz aqui no verso 4, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. De acordo com uma necessidade, de acordo com uma situação, a primeira coisa que um homem de Deus faz é orar. É apresentarmos a Deus. Devemos apresentar todas as áreas da nossa vida, nossa família, nossos familiares, nossa cidade. Devemos orar. Porém, só isso não é bastante. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 2, no verso 5, diz assim: e disse ao rei, se agrada do rei, se o teu servo achar que merece, em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Aí, a partir de então, ele toma o quê? Uma iniciativa. Não adianta nós falarmos que vamos orar, se compadecer, porém não temos uma mudança em nossos comportamentos, nossas atitudes, para que a realidade em nosso derredor ou de pessoas que estão à nossa volta venha a mudar. Só de oração, isso não é bastante. Precisamos tomar iniciativa. A oração nos leva a conectar a Deus. E o Deus é um Deus de ação. É um Deus que faz. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 13, operando eu, quem impedirá? O próprio Jesus afirmou, até hoje o meu Pai trabalha. Eita glória, hein? Nosso Deus é um Deus de ação. Então precisamos movimentar para que as coisas possam se construir e realizar em nosso favor. Terceira coisa aqui que eu aprendo com o nosso irmão Neemias, aqui no verso 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias,
Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me puser no coração para que eu fazia em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Aqui, a partir do verso 11, a descrição vem dizer aqui que Neemias fez o quê? Ele animou o povo. Porque ninguém faz nada sozinho. Deus coloca pessoas na nossa volta para construir grandes coisas, para construir até mesmo o nosso casamento. Eu e a Aline, quando nós casamos, nós tivemos a oportunidade de participar de 3 cursos de casal consecutivamente. Em seguida, eram pessoas de Deus que estavam ali nos abençoando, edificando a nossa vida, a nossa relação, o nosso casamento. Então, precisamos de pessoas para nos ajudar a edificar os muros. E Neemias foi o quê? Animou aqueles liderados ali. Ele foi olhar aquele lugar, aquela região e trouxe ânimo para aquele povo. Aqui no verso 3 diz assim: os que trabalharam na reedificação dos muros, o título. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, como sacerdote, seus irmãos reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-se às portas e continuaram a construção até a torre do Sem e a torre de Hananel. Então, as primeiras pessoas que vieram ali com Neemias a colocar a mão no arado, colocar a mão ali na obra, né, da construção dos muros, foram os sacerdotes. Então, com quem você está andando? Sacerdotes aqui apresentavam homens de sacrifício, pessoas de Deus. Eu não quero trazer para você uma figura religiosa, mas para nós podermos ter muros edificados, precisamos saber com quem estamos andando. Quando nós casamos, nós tivemos pastores que foram ministrando em nós e nos ensinando, e até hoje tem pessoas que nos abençoam, que cuidam de nós, nossa igreja local. Então você precisa, para construir um legado, para construir uma empresa, pessoas que verdadeiramente têm um comprometimento com Deus, que têm um caráter, que tenham o quê? Um compromisso com Deus. Amém, queridos? Então, porque quando a pessoa é compromissada com Deus, então seu temor a Deus faz ela ter o quê? Um compromisso em todas as suas áreas da sua vida. Então, analise bem com quem você está colocando o seu sonho, quem você está colocando a obra que Deus colocou na sua mão para fazer, para realizar, a sua família, construir um bom relacionamento, construir uma boa empresa, um bom trabalho, uma profissão, onde você está depositando a sua confiança. A palavra de Deus diz aqui que Neemias colocou aos sacerdotes a porta das ovelhas, pessoas que tinham compromisso em amar pessoas e fazer a diferença. A palavra de Deus diz aqui, vem aqui no verso 4 dizer: tendo Sabalate ouvido, edificávamos o muro, acendeu a ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então aqui a palavra de Deus diz que Neemias começou a construção, querido. Ele teve uma notícia, ele teve um ponto de iniciativa, ele rumou as partes de influência que ele precisava para começar o muro, mas veio o que? Resistência. A palavra de Deus diz aqui que levantou o quê? Levantou homens que teve raiva, ira e inveja. E aqui no verso 5, no capítulo 5, no verso 3, assim, ó, então sacudiu o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda a sua casa e o seu trabalho, todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvando ao Senhor, o povo fez segundo a sua promessa. Neemias aqui, ele identificou o que? Os inimigos. E o que ele fez? Ele fez o que? Uma aliança com o povo. O título vem dizer aqui o quê? Que ele era um bom exemplo, o bom exemplo de Neemias. Então, para você poder influenciar pessoas para construir um legado, para deixar algo marcante, você precisa dar o quê? Um bom exemplo. Neemias deu um bom exemplo. As pessoas compraram a ideia dele. Porque era impossível realizar aquela obra daquela edificação dos muros. O inimigo se levantou. A situação era complicada, porque Neemias não era um governador. Neemias não era rei. Neemias era o quê? Um copeiro.
Deus pode usar pequenas pessoas para realizar grandes coisas, mas para isso precisamos o quê? Ser dirigidos por Deus, ter a sabedoria de Deus para poder executarmos e deixarmos um legado para a geração futura. A palavra de Deus diz aqui no verso 15 do capítulo 6, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eliú. Em 52 dias, a construção, querido, foi realizada. O monumento ali, os muros da cidade de Jerusalém, foram construídos, foram edificados, as brechas foram fechadas, as portas foram colocadas nos seus lugares. E aqui, se você ler os seguintes capítulos, vai dizer que Neemias colocou guardas naquele lugar. Então, se Deus lhe chama para construir algo, queridos, não adianta primeira coisa que vem até nós, uma oportunidade. Nem sempre notícia ruim quer dizer que é ruim. Às vezes pode ser uma oportunidade de crescimento e de melhorar e de expressar aquilo que Deus te deu. Segunda coisa, nós precisamos o que? É consultar a Deus em todos os momentos. Deus colocou no coração de Neemias para edificar os muros de Jerusalém. A terceira coisa, Neemias teve o que? Iniciativa. Ele teve ali pessoas ali, ele foi até o rei e falou assim, eu preciso ir. Então ele teve a iniciativa de sair do seu lugar geográfico e para ir para o lugar da bênção, para o lugar da mudança. Às vezes você pode estar no lugar que aparentemente está bem, mas nada vai acontecer. Se Neemias não tomar iniciativa, seu nome não estaria na história. Então, nem sempre conforto quer dizer legado. O que você está construindo? O que você está deixando das pessoas? Eu estava ali na loja e ontem tomando café da manhã, e a pastora Leite falou assim, esse café da manhã iniciou aqui através do pastor Edson, o pastor da minha igreja local, o pastor Edson J. Santos, está lá nos Estados Unidos, e ele iniciou ali aquele café da manhã e oração, naquela loja. Então ele deixou um legado, já tem muito tempo que ele não está ali trabalhando naquela empresa, mas deixou um legado para nós ali. Então o que você tem construído e deixado na vida das pessoas, o Josimar? O que o pastor Josimar tem construído e deixado no coração das pessoas? A palavra de Deus diz que Neemias teve um bom convívio, relacionamento para iniciar o projeto com os sacerdotes. Então, olhe bem com quem você está perto, quem está do seu lado, quem acredita em você, quem acredita no seu potencial, quem investe em você, querido. Tem pessoas que falam assim, vamos edificar os muros, e é impossível. Um muro numa cidade, como nós vamos fazer isso? Não tem como. Pessimismo, espírito ao contrário, dificuldade, resistência, mas quando você fala com o homem de Deus, com a pessoa de Deus, pessoas que Deus colocou para caminhar com você, eles falam, é possível, porque foi Deus que gerou no teu coração. Amém, queridos? Eita glória, hein? Vê a resistência, vê o Sabalate, Tobias ali, para atrapalhar o projeto. Mas Neemias posicionou e perseverou. E a palavra de Deus diz, com isso, 52 dias, toda aquela cidade foi fechada nos muros. Algo marcante e extraordinário. Se Deus colocou algo no teu coração para construir um legado, construir uma história, acredite. E gere isso no coração das pessoas, nas pessoas de Deus que tem colocado na tua vida. Com quem você tem andado. Amém, queridos? Glória a Deus. O Espírito Santo ministrou no meu coração sobre esse tema, sobre muro. Ficou um pouquinho longo, mas eu senti importante de estar lendo os textos e fazendo essa reflexão. Amém? Se você deseja construir muros sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu ministério, vamos orar. Apresentamos ao Senhor para que Ele possa nos dar condições, sabedoria para executar todos os muros. Porque quando falamos de muros, falamos de segurança. Este livro aqui, querido, ó, Reinvente. Reinvente. Uma benção. Tem que ir na livraria chamar de Itaberaí, Goiás. Uma benção. Procura a pastora Micaela, a pastora Thaís e adquira esse livro aqui. Uma benção.
Ivanildo Teixeira, um homem que ministra como ninguém sobre finanças. E a gente aprende com ele aqui. O que eu resumi esse livro? Quando você cumpre os princípios, Deus ele tem compromisso em abençoar a gente e nos guardar. Então, quando fala de reinvente, querido, nada mais, nada menos é o quê? Obedeça o princípio. Guarda os muros. Que adianta Deus me dar para mim e para você algo extraordinário e não temos o que? Segurança. Não temos o que? Edificar os muros ali em volta daquilo. Então você pode ler esse livro aqui muito abençoado, você vai entender que é isso. Ele vai citar muito o quê? Cumpra os princípios do dízimo, da oferta, semeie, cuide da sua semente. Vai dar vários exemplos de homens de Deus e o resultado, independente do momento de crise ou não, você vai superar em Cristo Jesus. Então Neemias fez isso, o quê? Ele falou para o povo, vamos edificar os muros. Não adianta você arrumar emprego, arrumar isso, arrumar aquilo outro, se os muros estão abertos. Não adianta você investir no seu casamento, com viagem, isso e aquilo outro, se tem brecha aberta. Então precisamos reparar as brechas, edificar os muros. Eita glória! E assim, desta forma, Deus enviará a bênção e terá segurança. Onde o ladrão, a ferrugem e a traça não corta e nem rouba, porque está guardado em Deus. A palavra de Deus diz que Deus repreenderia o devorador, pelo Malaquias 3,10. Eita glória a Deus, hein? E quando você planta, né? A Bíblia fala aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas que semeia muito, muito colherá. Amém? Então feche seus olhos com esse entendimento e vamos orar para que possamos fechar as brechas, levantar os muros e colocar as portas para a glória de Deus. Senhor Jesus, nessa manhã, eu te louvo e te agradeço pela tua doce e bendita palavra. Nos ajude, Pai, a construir muros. Neemias era copeiro, ele não era pedreiro e nem engenheiro, porém o Senhor capacitou ele, Pai, colocou pessoas do seu lado para que ele pudesse executar essa grande obra. Coloque, Pai, pessoas do nosso lado e que o Espírito Santo de Deus nunca nos abandone. Nos ajude, Pai, a edificar nossos lares, nossa casa, nosso ministério e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Assim eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e a paz. Eita!